Olá, estamos iniciando o programa Marketing Business e essa semana eu tenho a honra de ter aqui conosco, falando da sua trajetória, um prefeito muito jovem, um prefeito que vem se destacando no cenário político, que vem desempenhando um trabalho fantástico, incluindo dentro do seu município na qual ele faz a gestão, muita modernidade, muito empreendedorismo, muita visão de negócios, evidentemente, para a cidade, para o futuro, e vem se desenvolvendo de uma forma rápida e tendo a sua penetração no meio político sendo aplaudido por muitos, principalmente no Brasil. Então eu tenho a honra de apresentar a todos o meu convidado hoje, Gutinho Bernardes, prefeito de Areal, do estado do Rio de Janeiro, que vem desempenhando um trabalho maravilhoso, e vamos falar muito sobre como ele vem fazendo com que Areal venha crescendo, se desenvolvendo e principalmente sendo colocado no cenário nacional. Prefeito, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Marcelo. Um prazer, uma alegria estar aqui contigo hoje, poder compartilhar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito à frente dessa cidade tão amada e tão querida que é a nossa cidade de Areal. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço enormemente. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TVC, da TV do Correio da Manhã. Prefeito, primeira pergunta, o senhor tem 31 anos, 32, fez agora recentemente. Recente. 32 anos, muito jovem, mas tem uma estrada fabulosa e todo mundo vem te aplaudindo. O que é isso, ser jovem já no meio e no campo político? Acho que é um desafio, né, Marcela? E é um desafio prazeroso. A gente tem a política, às vezes, como uma coisa tão pejorativa, né? Tão associada a pessoas mais velhas, a práticas mais velhas. E eu acho que é um pouco disruptivo, né? Quando a gente vê os jovens ocupando esses espaços de poder, eu acho que é uma fórmula também de melhorar um pouco esse meio, né? A gente teve a juventude de uma maneira geral. Eu já nem me considero tão jovem assim, como você falou, estou com 32, mas acho que a juventude sempre teve capitaneando, participando dos processos de transformação na história do mundo, né? E não poderia ser diferente nesse momento, em pleno século XXI, quando a gente tem jovens ocupando vários espaços de poder na iniciativa privada, no mundo dos negócios, por que não também na política, né? E é um desafio que eu tenho encarado com muita responsabilidade, que acho que o cargo requer, mas também com muito prazer e muita felicidade por poder estar alcançando as metas, os objetivos que a gente tem alcançado em tão pouco espaço de tempo, né? No cenário político aí do nosso estado, do nosso país. O senhor foi o vereador mais votado da história de Areal. Em 2016, né, foi a minha primeira eleição e eu tive já essa coroação, essa celebração, essa honra de ter ali a maior votação da história da minha cidade na minha primeira disputa eleitoral. Foi bacana, na proporcional ali, eu fui o vereador mais votado do estado do Rio em 2016, o que eu acho que já meio que me credenciou para 2020 estar também disputando a prefeitura, né? E me consagrando aí novamente. Até o momento está dando certo. Não, e com certeza vai continuar dando. Olha, Areal está na boca de todos, né? Quer dizer, todo mundo hoje conhece Areal e quem não conhece tem vontade de conhecer, e isso evidentemente fez com que eu lhe convidasse, não só pelo seu desempenho profissional, mas também pelo seu lado muito empreendedor, né? Quer dizer, como é um programa que fala fundamentalmente de marketing e business, o senhor vem fazendo muito marketing e business, né? Levando muitos negócios para a cidade. Isso me encantou, me levantou assim um sinal interessante para que eu pudesse lhe ouvir e, evidentemente, proporcionar a todos o que o senhor vem fazendo para que realmente Areal esteja aí no cenário nacional de uma forma muito positiva. Então, o seu olhar como prefeito, mas também como um grande empreendedor. É isso? É isso. Primeiro que eu sou um fã dessa palavra, né, do empreendedorismo. Eu acho que é uma coisa que tem que se destacar e que a gente precisa levar para a política, né? Essa visão empreendedora, essa visão do mundo, do mundo mesmo corporativo, que às vezes a gente não tem, né? Você entra na prefeitura, às vezes ainda mais em cidade pequena ou interior, parece que você está entrando no século XIX, né? É uma coisa de louco. E a gente começou a tentar levar um pouco disso, né? A gente foi, para você ter uma ideia, de coisas simples, né? Do micro ao macro mesmo. A gente foi ser a primeira cidade que você paga IPTU, tributos municipais no Pix. A gente conseguiu recentemente ter um levantamento do Sebrae apontando Areal como a cidade toda a região nossa ali com menor tempo de abertura de empresas,
Então isso melhorou o ambiente de negócio, acho que foi realmente preparar o terreno, mas a gente veio com, acho que um algo a mais, uma cereja do bolo ali, que foi a questão do vinho e da uva, né? Vou chegar lá. Então a gente consegue trazer para Areal um rótulo, uma identidade que eu sempre bati nessa tecla. Areal está aqui a 1h30 no máximo do Rio, entre uma cidade profundamente turística, que é a cidade de Petrópolis, né, uma cidade histórica, e uma cidade que passou por um processo muito forte de industrialização, que é a cidade de Três Rios. E nenhuma dessas duas identidades chegava a respingar que fosse em Areal, que está ali no meio. Né? Então a gente consegue trazer, já num primeiro momento, duas identidades muito fortes, no turismo com a questão do vinho, da uva, e na questão da indústria hoje com um grande processo. A gente realizou lá a maior desapropriação da história da cidade. Estamos trazendo aí mais de 10 indústrias em uma tacada só. Estamos fazendo um processo muito rápido de industrialização da cidade, e indústrias com muita responsabilidade social e ambiental e com muito valor agregado também para a parte turística, para a parte que a gente está fomentando na cidade. Então realmente é um desafio, mas é uma alegria também quando a gente consegue alcançar em tão pouco tempo, um pouco mais de um ano, esses números, e a gente chega aí hoje com muita alegria para o segundo ano de mandato, com muita esperança. Um segundo ano, fantástico. Com muita esperança para o que vem pela frente aí, né? Muitas coisas boas. Olha, Areal, para quem não conhece, fica aqui próximo da capital do Rio de Janeiro, a 1h10 da capital do Rio de Janeiro, numa estrada belíssima, na BR-040, né? Passando de Itaipava, 10 minutos. Isso. 10 minutos você chega em Areal. É uma cidade com 11 mil habitantes, em pleno desenvolvimento, e hoje todos olhando para lá. Não só novos moradores, empresários que querem, evidentemente, montar o seu negócio na cidade, mas, fundamentalmente, o que me despertou muito, não só por apreciar, né, mas a questão do negócio vinho, uva. Pelo que a gente vem pesquisando e pelo que o senhor já me apresentou, o senhor não para de trabalhar, trabalha domingo 24 horas, é impressionante. O seu sonho, a sua ideia é transformar Areal numa nova Napa Valley, numa nova Mendonça, numa nova, enfim, uma área vinícola de grandes vinhedos. É isso? Exatamente. É engraçado, a gente cada hora a gente aparece com um nome diferente, né? Apoio Napa Valley, outro dia nosso querido Sávio estava lá. Toscana, né? Toscana, Gramado Carioca, enfim. Mas o que de fato a gente já é hoje, a gente conseguiu trazer esse título para Areal, é a capital da uva do estado, né? Capital da uva do estado. Então isso já foi um selo que coroou realmente esse nosso pequeno município aí, com uma grife, como uma grife mesmo, porque o vinho é uma grife, né? O vinho... E a região pede isso, né? Gostosa, eu acho frio. Que o estado, a região sudeste do Brasil, acho que falta um destino com essas características que reunisse aí esse conjunto de vinícolas. Né? A gente não tem, é o que a gente está criando lá, né? Hoje você tem 8 vinícolas em formação. 8 vinícolas já. E grandes projetos, né? Nós temos projetos de vinícolas com complexo hoteleiro, gastronômico, como é o caso da Vinus Vale, lá assina aí o nosso grande arquiteto Duda Porto. Nós temos vilas temáticas saindo, tem vila italiana, tem vila francesa. Então a gente está criando um mix, e sem contar as nossas fazendas históricas. Então é um ciclo muito legal de turismo, é um roteiro que se cria. As fazendas históricas, pra você ter uma ideia, agora recentemente foi gravado Pantanal em uma delas lá, por conta do vinho, foi o Chamariz que trouxe aí, a Rede Globo gravou lá Verdades Secretas e acabou gravando também Pantanal em uma dessas fazendas. E a gente está criando esse roteiro, onde você tem as vilas temáticas, né? Nós temos aí o Roberto Medina também entrando lá conosco, fazendo vinícola. Então você tem as vilas temáticas italiana, francesa. Tem um empreendimento Borgo, né? O Borgo da Uva, que replica realmente uma vila italiana, toscana, lindo empreendimento. Agora mais uma francesa, e com as fazendas históricas, né? A gente diz que na Europa se conhece a história pelos castelos. Na nossa região, no nosso país, a gente conhece pelas fazendas históricas. E é muito bacana você pensar nessa parte do nosso circuito de turismo, porque essas fazendas elas passaram pelo ciclo do café, pelo ciclo da cana-de-açúcar, e no caso de Areal, as nossas fazendas agora, todas elas estão entrando também com vinícola. Então elas entram agora no ciclo da uva. Então realmente o que está se criando é um roteiro, acho que o único aí na região sudeste que está no Brasil. Perfeito. Uma curiosidade, o porquê da uva e, evidentemente, derivados, né? Evidentemente, o vinho. O solo favorece? Favorece, a gente está um clima pé de serra, né? Como você bem colocou, a gente está a 10 minutos ali de Itaipava, a gente tem um clima, um solo, mas hoje tem uma tecnologia nova da Embrapa que está possibilitando
Eu nem posso falar isso aqui porque eu brinco que as pessoas acho que hoje estão achando, depois desse marketing todo, que só dá para fazer vinho em Areal. Isso para mim é muito bom. Mas a verdade é que a tecnologia que se desenvolveu na Embrapa, a dupla poda, está possibilitando vinho lá em São Paulo. Você vai lá em São Roque, está saindo vinhos de excelente qualidade, vinhos do sul de Minas, premiadíssimos, né? Estão saindo também com a mesma tecnologia que está sendo empregada em Areal. O que eu acho que a gente conseguiu fazer é fomentar a cidade para essa identidade e aí trazer grandes investidores, grandes players do negócio. E em pouco tempo a gente conseguiu transformar a cidade realmente num polo. E eu acho que o céu é o limite, porque eu brinco realmente que as pessoas acham que estão achando agora que só dá para fazer vinho lá. Cada hora a gente sabe de um de outro que está comprando área lá para fazer outra vinícola e outra. E isso é muito bom porque a pessoa quando viaja quer conhecer realmente um roteiro, não quer conhecer uma vinícola. Não é? Então isso vai ser muito bacana. Olha, me encantou demais esse seu conceito, né? E evidentemente com esse olhar empreendedor, nós já estivemos lá, enfim, conhecendo algumas áreas. E é muito interessante, a gente também vai entrar nessa temática já, a questão do turismo, né? Mas é muito interessante o seu olhar como empreendedor, fazendo de uma cidade hoje em pleno desenvolvimento, com 11 mil habitantes, um novo polo turístico, um novo polo de desejo de viagem, como é e como se transformou grandes regiões vinícolas do Brasil e do mundo, né? Falo aqui de Bento Gonçalves, que investiu nisso, entendeu que esse era um negócio. Hoje todo mundo vai no roteiro do vinho, do roteiro da uva, lota Bento Gonçalves. Entrando agora no mundo, de fato, Napa Valley, em São Francisco, que tem vinícolas charmosíssimas, é uma delícia. Você sai de uma vinícola, entra na outra. Toscana, Itália, o Chile, com diversos vinhedos, a Argentina, Mendoza, enfim. E agora Areal, né? Com a pandemia, a gente percebeu isso, muitos moradores, ou melhor, muitos frequentadores da região serrana, mais Itaipava, Correias, Araras e evidentemente Areal, fixaram moradia nessas áreas, não mais voltaram, né? Então é um desenvolvimento, aquela área absurda de áreas residenciais, novos empreendimentos, e Areal segue esse caminho. A gente está pensando grande, é assim mesmo que Areal vai se tornar uma Napa Valley, esse é o caminho. Pelo que a gente tem visto de projetos, né? Quando você vê um Medina fazendo lá o projeto da sua vinícola, quando você vê um Duda Porto fazendo o projeto da sua vida, como ele bem coloca, assim, são projetos muito grandiosos. Então eu brinco com aquela frase do Zagallo, né? Estão deixando a gente sonhar literalmente. Que bom. E pensando grande. E a gente está sonhando e fazendo o dever de casa, né? Melhorando o ambiente de negócio, facilitando. Eu brinco, Marcelo, você quer levar uma indústria para a cidade, você quer montar uma vinícola lá, você não tem um prefeito, você tem um advogado e um despachante na mesma pessoa. Então, a gente tem que facilitar. Eu acho que esse é o papel do poder público, de quem está ocupando essa função, né? Porque o que está hoje, acho, repleto é de gente querendo investir, empreender. Sem dúvida. Né? E as pessoas precisam ter essa segurança, esse conforto de que sabe que do outro lado do balcão tem alguém que vai facilitar a vida. Que dá a mão, né? Dá a mão. Que dá a mão e não atrapalha, e não cria obstáculos. Essa parceria de mão dupla, né? Tem que ser uma via de mão dupla. E é o que a gente tem feito lá. E a fofoca tá muito boa, realmente, muito. Né? Porque um fala pro outro. Um fala pro outro, que fala pro outro, e aí o cara traz o amigo, e a gente está realmente conseguindo visualizar um grande roteiro próximo do Rio, como você falou, você hoje tem no Sul, com processos diferentes, porque a gente vai... Eu brinco que eu sempre gostei de vinho, mas agora eu estou aprendendo um pouquinho mais porque eu estou convivendo com quem realmente... Está entendendo a fundo. De fato entende o processo, desde a fabricação, como é que era isso, como é que era essa história no Brasil. E você vê que assim, o Sul, eles têm lá, em média, 80% dos vinhos são vinhos de mesa, né? Uvas Niágara, não são vinhos de alta qualidade. O que se tem com essa tecnologia ainda, eu brinco que como a gente não tinha nada, não tinha identidade, para quem não tem nada, metade é dobro. Se toda essa história desse um bom suco de uva, já estava bom. Mas para complementar, ainda está dando bom vinho. Como eu estava te citando agora, né, o pessoal estava lá recentemente em Minas, lançando exatamente um roteiro turístico com o governador Romeu Zema, e estava com o pessoal da Casa Geraldo, que é uma vinícola tradicional da cidade de Andradas. Os caras tinham acabado de voltar da França premiando champanhe. Então, assim, é muito bacana você ver, porque quem já está um pouco mais avançado nesse processo da dupla poda, que está implementando a tecnologia lá da Embrapa, já está sendo feliz e está sendo consagrado com vinho de qualidade. Então, além de você ter uma arquitetura legal, um conjunto gastronômico, hoteleiro, você ainda tem um vinho de qualidade. Então, eu acho que é uma receita de sucesso. Eu não imagino como que
isso possa dar errado, né? Pelo contrário. Já deu certo, agora é o tempo, é guardar, é a lei da semeadura. É, né? Só colher. É só colher e já colher boas uvas e belíssimos vinhos. Olha, vamos dar uma paradinha rapidinho nesse papo maravilhoso e com muitas informações com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que está contando como ele vem transformando a cidade nesse polo de entretenimento, de turismo, de indústrias, de negócios e, fundamentalmente, de crescimento. Já a gente volta. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos ao programa Marketing Business, hoje com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes. Prefeito, a gente fala muito aqui no programa também, até pela nossa entendimento do potencial que é o turismo, evidentemente o turismo do Estado. Me agrada demais esse seu olhar para o turismo, evidentemente fazendo com que a cidade se torne um polo de vinhedos e grandes vinícolas e, evidentemente, trazendo novas receitas. Quer dizer, a receita virá daí, né, com mais impostos e, evidentemente, levando isso à população. Por que o turismo? O senhor enxergou o turismo como essa grande indústria para Areal? Eu acho que, primeiro, que é um diferencial, é um nicho de negócio muito específico. Eu acho que é uma coisa muito carente no estado do Rio, em especial. A gente tem um potencial enorme, sempre se fala, já é até meio clichê, mas falta um turismo de qualidade, um turismo de excelência, né? Então a gente está buscando as parcerias também necessárias para fomentar. A gente está fazendo uma parceria aí com a Cordon Bleu, né? A maior escola de gastronomia do mundo. Como isso? Fala um pouquinho para a gente. Fantástico. A gente veio buscar realmente essas grifes que possam fazer a diferença dentro do território. E a gente está montando lá uma cozinha escola exatamente para capacitar essa mão de obra dessa rede hoteleira, de todas essas vinícolas, mas também para ser mais um atrativo dentro de todo esse roteiro turístico, né? Com workshops de finais de semana, aulas, shows com esses grandes chefs que tem dentro da escola. Então a gente está conseguindo levar um braço também dessa escola, dessa grife aí para dentro da cidade. Muito legal. E eu acho que o turismo já está presente na Serra, como você colocou, né? O carioca, principalmente o veranista ali, ele sobe o final de semana há décadas para Petrópolis, para Itaipava. A gente já tinha esse turismo ali meio que adormecido, né, de final de semana. E o que a gente está criando realmente é a possibilidade da pessoa se fixar ali com qualidade de vida. Que tem? Tem. Cada vez mais a gente tem visto isso. Acho que é um processo que já vinha acontecendo. A pandemia, como você colocou, ela acelerou. Mas a gente está criando realmente um ambiente muito favorável para a pessoa ter qualidade de vida e poder se instalar ali com boas opções de lazer, de cultura, entretenimento, né? A gente está fazendo lá um grande mercado de produtores, 2 parques temáticos, então a gente está fazendo realmente, eu acho que o dever de casa para se tornar uma cidade acolhedora, uma cidade turística e uma cidade que o povo também entenda, como você colocou ali no sul, né? As pessoas têm que entender que o turismo faz parte de toda a cidade, a sociedade tem que entender isso. Tem que abraçar, tem que se conscientizar. É isso, exatamente. É bom para todos. E a gente, como é uma cidade relativamente pequena, né, você consegue ter capilaridade, você consegue falar quase que com a cidade em totalidade, então você consegue trazer, eu acho que mais para perto, e quase uma tela em branco. Então a gente está direcionando esse crescimento, né? A gente está fazendo um plano diretor que a gente não tem obrigação pela lei, pelo tamanho da cidade de fazer, mas a gente já está fazendo para organizar. A gente está fazendo grandes parcerias com grandes arquitetos também para fazer a urbanização da cidade, você ter uma cidade
pensada, planejada urbanisticamente, porque, no final das contas, quando a gente fala também de turismo, turismo é a segurança, turismo é o trânsito, turismo é os serviços. Tudo. Né? Então, a gente está preocupado em todas essas vertentes, essas interfaces do turismo, para fazer realmente entendendo que a cidade, apesar de estar recebendo aí 10 indústrias, mas a indústria que nos diferencia e que eu acho que nos traz aí grande orgulho, né, para a cidade, a autoestima já está lá em cima, é essa indústria do turismo. Essa é a capital da uva aí do estado do Rio. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz em ver novos políticos, permita-me, jovem, claro, mas você já está acostumado e, evidentemente, já está com uma trajetória com bastante currículo. Mas me faz muito, muito feliz ver que um jovem prefeito, político, com um olhar extremamente para frente, fazendo com que o turismo, de fato, se torne a principal indústria da região, e olhou para um tema ou para um ícone que ninguém olhou aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o vinho, que hoje está na boca de todo mundo, né? Todo mundo curte tomar um bom vinho, e a região pede, uma região gostosa, charmosa, frio, né? Quer dizer, uma temperatura muito amena, e no inverno frio, gostoso. Só falta nevar, né? Só falta nevar. Só falta nevar. Mas não tá muito longe, não. Tem um pessoal lá olhando agora um empreendimento também, uma pista de snowboard artificial. Não está certo ainda não, mas já tem gente olhando até isso. Porque artificialmente. Exatamente essa visão também dos empreendedores. Né? Falou, olha, eu acho que tem tudo a ver, de repente, hoje você tem essas possibilidades nessas pistas artificiais de snowboard, né? Você tem nos Estados Unidos, você sabe bem. Então tem um grupo aí também tentando ver uma área lá para, de repente, implantar isso. Como tem Gramado. Gramado tem Gramado, exato. É uma viagem muito gostosa, né? Quer dizer, você sai do Rio, pega uma estrada muito segura, a BR-040 é espetacular, enfim. Prefeito, o senhor vem se tornando cada vez mais, sem demagogia, mas é dito pelo meio político, uma referência política, né? O porquê da política, o porquê dessa caminhada política, já que a sua idade de 32 anos é o início, evidentemente, da sua carreira profissional, mas o porquê a política? Eu queria, até para quem hoje tem desejo de entrar na política, por que isso despertou na sua mente, tão jovem, ser político? Marcelo, eu sempre fui muito ativo na minha vida, assim, comecei muito cedo e trabalhei durante muito tempo na área ambiental. Eu brinco que não é uma coisa que eu penso em fazer para a vida toda, mas eu acho que eu faço tão bem que, se bobear, eu vou ficar um bom tempo ainda na atividade. Eu gosto também, é prazeroso, apesar de ter um lado muito difícil, as coisas não são fáceis, né? Nem tudo são flores, mas é muito prazeroso porque não há nada na nossa sociedade que impacte tanto a vida de pessoas em larga escala, né? É onde realmente está a possibilidade de mudança, onde você tem a caneta para, de fato, mudar e fazer grandes coisas, e isso é muito motivador quando se tem. Eu trabalhei muito tempo na área ambiental, então eu trabalhei em SESC, trabalhei em INEA, eu trabalhava em ONG, já tinha uma experiência grande com o terceiro setor, com outras formas, né, de militância, vamos dizer, de políticas públicas, e isso era muito bacana, mas você sempre depende da política, né? E eu, de tanto fazer pela cidade ali, trabalhava em várias frentes, as pessoas vinham sempre impulsionando, pô, vem candidato, vem candidato. 2012 eu ainda era mais novo, isso ficou latente. Em 2016 eu realmente resolvi encarar esse desafio e foi para mim, de fato, uma surpresa, porque você imagina, né? Primeira eleição, você ser o vereador mais votado da história da sua cidade. Aí que despertou mais ainda. Eu falei, realmente eu acho que eu levo jeito, acho que pode ser. Acho que fiz um bom mandato de vereador, eu procuro me dedicar em tudo que eu faço na vida. Muito ativo, muito cobrador, fiscalizador. Eu li o seu currículo com bastante atenção. Eu acho que a receita é essa, né, Marcelo? Assim, não tem muito segredo no final das contas. Eu acho que tem que ter uma inteligência, não sei se emocional, perceptiva de entender a vocação, porque não adianta a gente também tentar criar uma coisa que não encaixava ali. A gente tinha essa vocação, a gente tinha esse nicho, essas coisas estavam meio que acontecendo ali, tinha grupos querendo fazer uma vinícola e tudo, e a gente começou a fomentar isso, e a coisa que está crescendo cada vez mais, mas há essa possibilidade hoje real de transformar uma cidade que 30 anos de emancipação agora, no último 10 de abril, que não se tinha uma identidade, agora tem grandes players do Brasil e do mundo olhando, é o foco, investindo. Então você vê que dá para fazer, e isso motiva mais porque dá para fazer ainda muito mais. Aí. Então a gente não acomoda, né? Isso não nos traz esse conforto, assim, comodismo. Sem dúvida. Eu quero fazer mais, a gente só vai subindo a régua, né?
E é isso, é trabalhar sábado, domingo. Acho que a receita é só essa, né? Tem que trabalhar. A gente vê muito que segue uma cartilha e pelo que eu vejo, né, evidentemente do seu trabalho, não que não esteja fora da caixa, mas você é muito atuante, né? Permita-me chamar de você, mas é muito atuante, quer fazer, quer levar, e em tão pouco tempo já virou rota de desejo, né? De empresários, de novos moradores, de incorporadores, de construtores e por aí vai. Prefeito, voltando um pouquinho ao tema marketing e turismo, que é o nosso DNA aqui do programa, o turismo no estado do Rio de Janeiro, agora com a entrada do nosso querido Sávio Neves, que é um profissional do meio, acredito que ele venha desempenhar um trabalho com muita atenção para essas cidades que vêm se destacando. E eu vejo também eu venho destacando que o governador Cláudio Castro vem apoiando demais, né? Vem dando muito apoio a essas iniciativas. A relação com o governador é maravilhosa, eu sei. Conta um pouquinho mais de projetos, essa relação com o governador, como é que vem acontecendo? O Cláudio tem uma capacidade que eu acho que é muito difícil no político de uma maneira geral, e ainda mais em políticos, assim, quando estão em cargos mais altos, né? Que é a capacidade de ouvir mesmo, né? Você vê que ele presta atenção, e não presta atenção só nos prefeitos de grandes centros, de grandes cidades onde tem voto, onde tradicionalmente os políticos dão atenção. Ele dá atenção para cidades pequenas porque ele tem uma frase que eu acho que não é só uma frase dele de campanha, de política, é uma prática que realmente que se vê no governo do estado hoje, que não existe estado forte sem interior forte, né? Acho que o estado do Rio pecou durante muitos anos de não olhar para o seu interior, as potencialidades do interior, de fomentar isso. Que é riquíssimo, né, prefeito? Que é riquíssimo, né? Quem tem conhece... Tem para tudo, e todos os gostos. Você tem um roteiro maravilhoso para todos os gostos, para todo tipo de turismo, para tudo. É muito rico. Para a indústria, para o empreendimento. E o governador tem dado essa atenção, são as parcerias que a gente faz, como você falou, a gente tem grandes construtoras na cidade, então a gente consegue agilizar muita parceria público-privada mesmo na veia ali, de fomentar projetos, assim, eu estou com 5 projetos aprovados hoje no governo do estado de grandes obras, de Vila Olímpica, de parque temático, e eu praticamente não paguei nenhum desses projetos. Projetos com grandes arquitetos assinando, e isso agiliza muito o processo, a gente consegue aprovar o recurso e a gente consegue trazer esses investimentos. O Sávio é um caso à parte, a gente conseguiu levar ele para a cidade ainda no ano passado, né? É um grande nome do setor, é um cara... meio, né? Um cara do bem, super competente. Fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, né? Já não era a primeira vez, pelo que eu soube, que ele já tinha sido convidado para a área. Estava aí como presidente do Conselho de Estado de Turismo. E hoje vem batendo um bolão, vem também com esse olhar atencioso, com esse olhar de quem entende, de quem já sofreu os dramas do setor, da categoria, né? De empreender no turismo nesse estado tão castigado. Mas é alguma coisa que eu acho que as pessoas que estão aí investindo, que estão empreendendo, o Medina fala isso, eu vejo isso também no Sávio, a gente não pode perder a esperança no nosso estado, né? Como você falou, é um estado lindo, um potencial maravilhoso, uma capacidade incrível, e a gente acredita e vai à luta, acho que por isso, né? Então, eu acho acontece. É isso que a gente tem na figura do governador, do Sávio, né? Pessoas Trabalha, que acreditam. Faz acontecer. E está dando resultado, né? E a gente tem visto aí a transformação que está acontecendo no estado também em tão pouco tempo, né? Estou há 1 ano e alguns meses, o governador está há 20 meses aí, fez aí à frente desse estado, e de um tempo para cá a gente só tem ouvido notícia boa, né? Índice de criminalidade que abaixa, capacidade de investimento que aumenta. Então isso é muito E com 5 milhões de problemas para se resolver, e mesmo assim olhando para as coisas boas. Com atenção, né? Ouvindo. Com atenção, ouvindo. Eu fico muito animado, porque não tenho a menor dúvida que o turismo, eu digo e brinco que não é a vocação do estado do Rio de Janeiro, é a solução. É a solução. E poucos olham isso com afinco. O senhor olha com afinco. O Sávio olha com afinco, o governador olha com afinco, porque entende que isso, de fato, é a maior indústria do estado do Rio de Janeiro. Em termos de receitas imediatas, de empregos imediatos, tudo imediato. Quanto mais emprego, quanto mais receita, mais serviços à população. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. E eu dou exemplos aqui rápidos, né? Quer dizer, que cidades entenderam isso e se tornaram uma potência econômica. Orlando, Punta Cana, Las Vegas, Napa Valley, que é hoje o grande barato das vinícolas, a Argentina com as suas vinícolas em Mendonça e outros, enfim. E o senhor olhou, evidentemente, que o DNA da cidade é
a uva e, evidentemente, o vinho. Prefeito, algumas marcas famosas já lhe procurou dessas vinícolas? Já, tem algumas vinícolas aí do sul do país. Eu acho que estão interessadas nessa tecnologia nova também, da dupla poda. É um mercado, estava vendo agora, semana passada, saiu uma matéria, como que o mercado do vinho cresceu no mercado nacional. No Brasil, que sempre foi um país cervejeiro, né, um mercado enorme, e o cara que bebe cerveja, normalmente ele só não bebe o vinho se ele ainda não conhece, ele não tem ainda a cultura. E aí é um mercado, os grandes enólogos falam muito sobre isso, né? Realmente ainda há a se conquistar, mas que está realmente crescendo. E eu acho que se deve um pouco a isso também, ao processo da fabricação do vinho nacional, de vinhos de qualidade no território nacional, nos estados da região sudeste. E o que está sendo feito aqui na região sudeste ainda não chegou no sul do Brasil, que são vinhos seculares ali, processos vinícolas antigas, né, tradicionalíssimos, mas realmente eu acho que por conta desse mercado que está se abrindo aqui na região sudeste, essas grandes marcas do sul estão de olho aí na região serrana dos nossos vinhedos sem aí. Dúvida, sem vai ser muito feliz poder recebê-los também, porque traz muita experiência, traz muita bagagem. Claro. Marketing. Estamos em busca deles também. Virão e já estão batendo na porta do seu gabinete. Vamos dar uma paradinha rapidinho para os nossos comerciais e voltamos aqui com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que está falando tudo e mais um pouquinho de como ele vem transformando o município de Areal nessa potência de crescimento no estado do Rio de Janeiro. Já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos ao programa Marketing Business, hoje com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que vem contando tudo aqui, como ele está transformando a cidade de Areal nessa potência turística. Prefeito, recentemente o senhor esteve com o governador Zema, né, fazendo um acordo, um convênio dessa rota turística. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Isso é muito legal. O governador Zema, através do seu secretário de turismo lá, o Leônidas, tem capitaneado um processo muito bacana também de turismo, que é contar a história do Brasil pela BR-040. Eu achei fantástico essa visão, porque no passado a cidade de Areal também é contemplada. Você tem iniciativas aí sendo feitas no passado pelo Sebrae, contando a história do país pela Estrada Real, pela Estrada União Indústria, tudo isso passa lá por Areal. Mas o que se tem hoje, na verdade, essas estradas, você tem alguns fragmentos dela, elas não existem em sua totalidade de percurso e trajeto. O que sobrepôs todas elas foi a BR-040. E esse ano no Brasil, você comemora aí o bicentenário da independência da República e, por outro lado, também o centenário do movimento modernista. O que se vislumbrou e eu achei genial é contar a história realmente do Brasil pela 040. Você vem da capital do Império, foi o Rio de Janeiro, até o marco da nova República, que é Brasília. E essa já nasce sendo a maior rota turística da América Latina. O que se tinha ali, união aí também com o antigo secretário Tutuca, agora o secretário Sávio, os 4 secretários dos estados que cortam a BR-040, era esse pacto de mapear o que se tem ao longo da BR-040, saindo aí para as cidades os caminhos da liberdade, essa grande rota que é a Via Liberdade, com uma série de monumentos turísticos, são 9 cidades tombadas pelo Unesco como Patrimônio da Humanidade, então você tem um grande roteiro. E Areal, por estar fazendo muita coisa, esses 2 parques temáticos, mercado produtor, é tudo no eixo da BR, boa parte das vinícolas que estão saindo na BR-040. Nós tivemos a possibilidade de ser a única cidade no estado do Rio de Janeiro a ser chamado lá pelo governador Zema para ser a cidade embaixadora desse projeto do lançamento da Rota Via Liberdade. Que interessante. Para a gente foi motivo de muito orgulho e facilita muito também, se você olhar do ponto de vista urbanístico, o acesso. Você não tem
é o problema do trânsito. Você não está sobrecarregando, é um olhar também estratégico que a gente está fomentando ao longo da 040, que as pessoas possam sair da rodovia de cara nesses empreendimentos, nessas vinícolas, porque o acesso também para o turismo é um dos pontos, é normalmente às vezes um gargalo, porque o cara tem às vezes um empreendimento maravilhoso, mas não tem estrada para chegar. Os grandes atrativos turísticos do estado sofreram durante muitos anos com estradas e acessos muito precários. Terríveis. Então isso, como você falou, a gente já é privilegiado de estar à beira da 040, né? De estar nessa rota maravilhosa, fácil acesso. E a gente fazendo os empreendimentos nas margens dela, eu acho que ainda é mais um atrativo, mais um facilitador para isso. E Areal virou aí a cidade embaixadora da maior rota turística da América Latina, foi motivo de muito orgulho. Isso lança agora. Foi lançado na semana passada PH e Ouro Preto, uma grande ópera contando toda essa história do movimento modernista. E a gente está lá em busca de transformar realmente uma parada da Via Liberdade Areal com qualidade para receber todo esse público, todo esse turista que a gente está almejando. Que legal, você vê, uma cidade pequena, né? 11 mil habitantes, a quantidade de projetos, a quantidade de desejos, a quantidade de olhares que vem canalizando fruto de trabalho, fruto de dedicação, fruto de empreendedorismo e fruto principalmente de estar atento ao próximo. Quer dizer, isso é o olhar de fato de um político, mas isso vem acontecendo com muita particularidade no seu mandato, na sua gestão. Prefeito, esse programa a gente fala muito com estudantes, né, também, né? Estudantes de marketing, de eventos, de comunicação. O senhor é um jovem, tem 32 anos, né? Essa garotada, eu vejo ela muito politizada, né? Até pelas questões da facilidade das redes sociais. Há uma dominância, evidentemente, uma participação muito grande de opiniões. O que o senhor pode oferecer de dicas, de comentários para essa garotada que quer ser política ou que está se interessando pela política? Por favor. Assim, como eu te falei, Marcelo, não foi uma aventura, né? Porque às vezes parece que tudo que o jovem faz na vida é aventura. Eu me organizei para isso, eu planejei para isso, eu estudei os processos políticos, eu participei, quando já trabalhava em ONG, trabalhava com políticas públicas, do outro lado do balcão, no terceiro setor, em outro segmento, mas é uma coisa que sempre me interessou. Então eu sempre procurei estudar, aprender sobre como funciona. Não é fácil, muito se aprende na prática, mas quanto mais você entrar preparado, menos as chances de errar. Sem dúvida. Né? E tal, eu acho que é um processo muito necessário, porque senão a gente vai também sempre delegar a outros que tomem as decisões por nós, o governo, e a juventude hoje tem toda a capacidade, tem todas as ferramentas para fazer diferente, para contribuir. É óbvio que acho que o segredo da vida é um equilíbrio, né? Eu tenho um vice que já foi prefeito 2 vezes e eu aprendo muito com ele, com tudo que ele já fez lá, que é o Laerte. Mas hoje você tem uma juventude que ficou durante também muitos anos apartada do política, né, e sofrendo aí as mazelas que sofreram por delegando a outros a capacidade de tomada de decisão, de liderança, né, de ocupar esses espaços. E eu acho que a gente está vendo aí movimentos muito bacanas de organização da sociedade civil, estão surgindo grandes nomes aí, e tenho visto aí uma garotada que está realmente interessada em participar, né, do processo, em contribuir, dar a sua valorosa contribuição, e eu acho que pode agregar muito no processo e deve agregar. Que bom. O governo federal vem lhe apoiando, vem dentro dos projetos desenvolvidos, ele vem, evidentemente, investindo e entendendo que Areal é a bola da vez hoje do Rio? A gente tem conseguido, sim, capitanear recursos de maneira recorde lá na cidade. A gente tem uma grande parceria com o senador Portinho, um grande amigo, luta muito pelo Rio. Luta muito pelo Rio, um grande senador que a gente tem a alegria de ter defendendo o Estado lá em Brasília. Além do Portinho, outros deputados, tantos da bancada federal, têm apoiado. Acho que quando se tem bons projetos, quando você tem aí uma visão clara do que se quer para a cidade, todo mundo tem prazer também em ajudar. E a gente faz esse dever de casa. Sim, de apresentar isso, né? E a gente faz esse dever de casa como você colocou, né? A gente vai a Brasília, a gente vem ao Rio, a gente bate na porta, a gente vai onde tem que ir, porque também ninguém vai lá oferecer. Mas se você tem vontade, você convence. Eu acho que o papel do prefeito é isso, é vender realmente a cidade no bom sentido da palavra, é ser corretor da cidade, das suas potencialidades, do que se tem. Porque se fosse por voto, a gente não tem tamanho, eu não teria essa visibilidade. Mas eu tenho uma possibilidade de agregar aí bons políticos, bons
bons parceiros em grandes projetos, né? Trazer eles para essa visibilidade que está hoje tendo a cidade. E para a gente é uma alegria estar recebendo parceiros até que disputaram a eleição contra mim, que apoiaram o meu adversário politicamente nas urnas, mas também acho que também é um case de sucesso esse segredo, que a urna ela diz muito ali a eleição sobre um processo, um momento, mas que tem que acabar ali. Né? Depois a gente tem que olhar para a cidade. É isso aí, exatamente. Eu tenho grandes parceiros hoje que foram adversários ali naquele momento, nas urnas, e que têm ajudado muito o município. E com isso quem ganha é a população, é a região, é o estado, porque as coisas também transcendem. Né? Quando você faz um mercado produtor, quando você faz um roteiro desse, beneficia, você acaba empregando o cara da outra cidade, você acaba gerando toda a economia de uma micro-região ali que vai a reboque, né, com esses investimentos. Prefeito, o seu sonho para Areal? O meu sonho é você assim como eu, que é um grande apreciador, daqui a 10 anos a gente está tomando um vinho em todos esses empreendimentos lá, frequentando esse roteiro, e aí eu brinco, quem vai hoje em Areal e vê todas essas construções saindo, fala, é como mais ou menos ir no primeiro Rock in Rio, né? Falar, eu estava lá e a gente vai tomar esse vinho lá. Vou pisar na lama do Rock in Rio e guardar isso para a história, enfim, até para os netos, enfim, eu fiz parte desse momento do início. É muito gratificante, né? Prefeito, fala um pouquinho mais dos projetos, além das vinícolas, dos vinhedos, enfim, toda a região que vem se envolvendo para ser a capital da uva do estado do Rio de Janeiro. Um pouquinho mais dos seus projetos na cidade. Essa questão hoje da educação para a gente é uma questão muito cara, porque como você faz uma população entender que é uma cidade turística, como você eleva assim, o nível populacional de educação. Então a gente conseguiu fazer um grande centro de formação com 100 dias de governo. Com 100 dias de governo eu zerei a fila de creche. Hoje a gente colocou agora italiano em todas as escolas públicas. Que legal. A gente tem orquestra. Tem um acordo com o consumo. Tem. Depois fala um pouquinho sobre isso. É porque a gente está entre as vinícolas ao Borgo da Alvino replicando ali uma vila toscana. A gente entrou com um programa de cidade irmã com Montaltino, lá na Toscana. Olha que interessante, Areal é uma cidade irmã de Montaltino. Nós estamos no processo junto ao cônsul aqui, o Paolo, que tem sido um querido, pessoa, fantástico, um entusiasta aí, um trabalhador da cultura italiana. Amante do carnaval. Exatamente. E Paolo também nos ajudou muito, nós fizemos uma grande cerimônia lá com ele, com algumas empresas italianas, e a gente conseguiu trazer essa possibilidade. Então, para fortalecer esse vínculo, a gente colocou aí agora italiano em todas as escolas. Em todas as escolas. A gente tem orquestra em todas as escolas. Que legal. E um grande centro de formação, porque já nos preocupava, a gente já sabia que a desapropriação desse condomínio industrial, levando essas indústrias, é um grande drama que também a indústria, de uma maneira geral, sente no Estado, sente de uma maneira geral, não só no Estado, mas no país, né? Que é a falta de capacitação, de qualificação da mão de obra. Então, a gente, como sabia que essas indústrias iam chegar no município, a gente já estava trabalhando nessa frente, a gente se antecipou, correu e criou lá com 100 dias de governo um grande centro de formação com grandes instituições de ensino, qualificação, ensino técnico, profissional, porque você aí consegue fechar, acho que um ciclo, né? Uhum. Quando as indústrias se instalam, ela já tem a mão de obra qualificada e preparada para ocupar aquelas vagas de trabalho. Então, eu acho que assim, é uma receitinha de bolo, a gente vem fazendo coisas que a gente via que era uma potencialidade ali da cidade, que tinha esse potencial para o turismo, para o vinho, mas tem coisas que a gente só olha mesmo lá o livro de prefeitos e empreendedores do Sebrae, a gente olha políticas públicas que deram certo em outras cidades do Brasil e do mundo, e dá para fazer, né? Você vê que dá para fazer, porque a gente tem conseguido em pouco tempo fazer. E é gratificante, porque você vê a pessoa entrando num ciclo virtuoso de empregabilidade, né? A família que começa a participar de um projeto desse, trabalhar numa vinícola, começa aí indústrias que já estão contratando pessoas do município. Isso é muito bacana. Olha, a gente está conversando com o prefeito de Areal, aqui no estado do Rio de Janeiro, um município que vem se despontando no cenário nacional, principalmente pela gestão do jovem prefeito, que, olha, guarde esse nome, Gutinho Bernardes, vem desempenhando um trabalho espetacular, sem firulas, isso é claro, é nítido por toda a classe política, evidentemente por todos os empresários, principalmente pela sua maneira de conduzir os processos
de interesses, evidentemente, de negócios e empresários para a cidade como um todo. Ele dá a mão, ele não atrapalha, pelo contrário, não tem meia boca e ele realmente faz acontecer. E está fazendo aí em 2 anos muito acontecer. De fato, é uma cidade que vem despontando em todos os sentidos e vai se tornar, ou melhor, vem se tornando já a capital da uva do estado do Rio de Janeiro, do Sudeste, e futuramente, em pouquíssimo tempo, as nossas vinícolas, vinhedos que vão estar aqui em Areal, disputando espaço e turistas com Napa Valley, com a Toscana, a Bento Gonçalves. Guarde isso que a gente não erra. Prefeito, a gente está chegando praticamente ao final do programa. Eu queria, evidentemente, deixar aqui as câmeras para as suas considerações finais. Se a gente esqueceu algum tema, fique à vontade, mas é um prazer recebê-lo, falar um pouquinho desse teu desempenho e, evidentemente, desejar cada vez mais sucesso, porque o Estado e o Brasil precisam de profissionais como o senhor. Por favor. Poxa, Marcelo, eu tenho que te agradecer mais uma vez. É merecido. Esse espaço. Eu que sou um fã aqui, né, a gente se conhece recentemente, mas muito pouco tempo. O Vinícius Moraes já falava que amigo você não faz, você reconhece, né? Que bom, eu fico feliz. Obrigado pelo carinho. Obrigado eu. E eu sempre falei assim, eu gostava de acompanhar a política, então eu gosto muito aqui do Correio da Manhã, acompanhava o Magnavita. Magnavita é fácil. É importante para quem quer entrar na política e começar a ler. Com certeza. Acompanha o Magnavita e a coluna, o jornal Correio da Manhã, que é só coisa boa e quente. É bom, é muito bom. Então é uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho aqui com você tudo que a gente está fazendo lá, tudo que está se plantando e está se colhendo no município de Areal e deixar o convite a todos, aqueles que querem empreender. Areal está de portas abertas, a cidade tem realmente alegria em receber todos aqueles que querem fazer bons negócios, investir. A gente está realmente de portas abertas e braços abertos. E ele recebe mesmo, eu vejo e acompanho, vai estar lá no gabinete ou na porta te esperando para que realmente faça acontecer o seu negócio na cidade. Prefeito, eu queria lhe presentear com um livro, por gentileza, que eu escrevi na pandemia, contando um pouco da minha história profissional, mas fundamentalmente esse livro retrata um processo de evolução profissional e a construção de uma marca pessoal, né? E eu acredito muito que quando você junta uma marca pessoal à sua vontade de acontecer, é sucesso. Então até porque a gente é marqueteiro também particular, né? Por isso que nós somos uma marca. E o senhor é uma marca, o senhor vem cada vez mais lapidando a sua marca, colocando no cenário nacional uma marca de sucesso, uma marca de belíssima gestão. Então é um pequeno presente para que o senhor conheça um pouquinho da nossa história e tenha mais sucessos na vida. Muito obrigado, com certeza. Colocar lá no cantinho de presente no gabinete para dar sorte, para acompanhar a leitura. Muito obrigado. Que bom. É um livro simpático de ler rápido e que fala um pouquinho de evolução e como construir a sua marca pessoal. Bem, terminamos aqui o programa Marketing Business, hoje com esse papo muito gostoso e didático com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que vem desempenhando um trabalho excepcional. Reforço aqui o convite, você que não conhece Areal, vá a Areal, ou você que quer empreender no estado do Rio de Janeiro, procure o prefeito, porque ele tem áreas, tem locais maravilhosos, e você que é amante do vinho e da uva, se prepare, porque ali já vem acontecendo e surgindo belíssimas vinícolas, belíssimos vinhedos e belíssimos empreendimentos imobiliários. Então, fica aqui o meu convite a todos. Muito obrigado, prefeito. Novamente, te agradeço estar aqui conosco mais uma vez. Mais e mais sucesso e muito vinho. Amém. Olha, um forte abraço a todos vocês. Ficamos por aqui e não deixe de cada vez mais acompanhar o nosso programa aqui na TVC, o programa Marketing Business. Um forte abraço. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.